Eu acho que o processo que a pessoa passa endossa aquilo que ela está podendo entregar naquele momento. Eu tinha dificuldade de comprar um Gatorade no futebol, por causa da mentalidade de escassez que veio da minha criação. Eu não conseguia gastar 5, 10 reais num Gatorade no futebol, porque eu achava um absurdo pagar aquele valor. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Marca, o podcast que fala sobre como marcas e pessoas criam memórias e experiências inesquecíveis. Eu sou Rodrigo Vitor, founder e CEO da Fito, agência especializada em Brand Experience. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial, uma colega aqui do Clax, e eu vou apresentar um pouquinho de como será esse dia, essa conversa. Hoje a gente vai falar sobre um dos ativos mais valiosos da nova economia, a autoridade. Como transformar posicionamento pessoal em marca. Como gerar valor sem depender só da vitrine. E o que diferencia quem é lembrado de quem é apenas visto. Para esse papo, temos uma psicóloga, escritora, best-seller, treinadora comportamental e mentora de grandes empreendedores. Com a gente hoje, Fernanda Toqueto, especialista em mentalidade de alta performance na vida e nos negócios. Muito Obrigado. bem, que privilégio estar aqui, participar do Como Você Marca e poder trazer um pouquinho da minha trajetória, dos meus conhecimentos e contribuir com a audiência do podcast. Apostos para servir. Muito bom, prazer te receber aqui. E começando pela trajetória, né? O pessoal está mais acostumado a ouvir sobre marcas, marketing, numa pegada mais corporativa, e a gente tem hoje uma especialista para falar de um assunto que é super relevante para negócios. Então, conta um pouquinho da sua trajetória, quem é Fernanda? Eu gosto sempre de trazer a minha jornada de transformação quando eu me apresento, né? Eu acho que a minha largada ela foi muito importante para a construção do meu posicionamento, da minha evolução pessoal e da minha transformação de negócios. Eu sou natural de uma cidade típica italiana do interior do Rio Grande do Sul, Nova Roma do Sul, a cidade de primeira que quando você coloca segundo o carro, já passou a cidade, já acabou. A cidade que tinha o comércio do meu pai, a loja da minha tia, o frigorífico do meu tio, lá tinham muitas coisas. A cidade que eu aprendi a dar valor para o trabalho, que eu comecei com a barriga no balcão, que eu comecei vendendo, liderando, meus pais, meus avós, empreendedores. Lá eu tive uma grande escola de negócios, de como tratar, né? Como evoluir no empreendedorismo. Então, eu comecei no mundo das vendas, com os negócios, com o comércio. E eu digo que a psicologia foi o que me salvou. Eu tive vários desafios ao longo da minha jornada. E quando eu escolhi psicologia, eu nem imaginava que papel ela teria na minha vida e nos negócios que eu ia fazer parte. A psicologia me destravou, a psicologia trouxe para o meu método o meu diferencial, a minha autoridade, né? Eu acho que o comportamento ele transforma negócios. Então eu fui estudar psicologia inicialmente porque eu conheci uma amiga da minha mãe que era psicóloga, eu achei aquilo incrível, mas depois a psicologia foi o fundamento de todas as coisas que eu desenvolvi e construí ao longo da minha história. Da psicologia, desde o dia 1, eu tenho uma empresa de educação empresarial, né? Eu atuei sempre muito dentro de negócios, fui fazendo minha construção, a minha trajetória, até desenvolver a minha metodologia de crescimento pessoal e dos negócios, até com o meu processo de crescimento, transformação e resultados, poder ter muita clareza no que eu podia contribuir com os empresários que estavam ao meu redor, né? Hoje eu trabalho muito a questão da mentalidade, da autoridade, da venda de alto valor, do ecossistema de negócios, de ligar o segundo motor, de acelerar negócios de educação empresarial. Isso está tudo dentro do meu movimento de educação empresarial. Mas ele começou do dia 1, né, da psicóloga recém-formada, que foi construindo, que foi transformando, que foi avançando, que foi beber água na fonte, que se desenvolveu com referências nacionais e internacionais que tinha como a visão, assim, que eram pessoas que eu respeitava na área. Criei meu negócio de educação, depois construí a minha família, né? A vida me desafiou muito. Eu sou mãe da Antônia, meu anjo, uma menina incrível. Eu também, infelizmente, perdi 3 gestações que foram
Foi muito impactante ali na minha jornada isso, mas me desenvolveu muito como pessoa, como ser humano, né? E ali foi consolidando todo o meu avanço e meu crescimento. Então, quando eu falo da minha jornada, eu não falo só de trabalho, eu falo desse momento pessoal de evolução, de transformação, de crescimento. E aí, depois de me tornar mãe, eu me parei num momento que eu olhei para mim e pensei, agora, o que eu faço? O que eu faço para continuar me desenvolvendo, crescendo, transformando o meu resultado? O que eu faço para construir a autoridade, para ser percebida na minha diferenciação, para ter autoridade transferida pelas pessoas que eu admiro? E aí eu fui em busca de fazer alguns movimentos. Escrevi meu livro, um best-seller, o Destrave Sua Vida e Saia do Rascunho, fiz obras coletivas, enfim. Mas fui buscar esse movimento. Então eu fui na pele construir o que eu acreditava que era necessário para alguém mostrar a diferenciação da sua marca, né? Marca, quando eu digo, primeiro você desenvolve... Se você desenvolve bem a sua marca pessoal, você acelera qualquer marca de negócio que você participar. Então, fiz esse movimento e, como consequência disso, né, fechando a minha jornada de onde eu vim, quem eu sou, o que eu faço e aonde eu estou, a ambiência ela mudou o meu jogo. Sentar nas mesas certas, discutir com quem já tinha vivenciado o caminho, modelar a estratégia de quem já estava no lugar aonde eu gostaria de chegar e fazer isso com muita coerência, congruência e consistência me trouxe boas oportunidades. Então, hoje, o Grupo Fernanda Toqueto, o meu clube, o Titanium Club, que faz parte da MLS, eu sou co-founder, né, na Mentoring League Society, junto com Flávio Augusto, Joel Jota e Caio Carneiro. Tudo isso foi consequência de uma jornada de transformação, de evolução, de negócios, do que eu acredito, do que eu prezo, dos valores inegociáveis, das coisas que estão presentes na minha jornada e na minha metodologia, na forma como eu conduzo quem está comigo para crescer e transformar os seus resultados. Excelente. Fui longe, né? Muito bom, caramba. Longe. Difícil resumir uma história em poucos minutos. Isso é uma aula de posicionamento. Em 3 minutos, talvez, 5 minutos, você conseguir trazer de onde você saiu, o que foi, né? O que me trouxe até aqui e o momento que eu estou. Então, é treino, né? É treino. E faz muita diferença. Estou aprendendo isso. Uhum. Fer, e nesse lugar de referência que você chegou, né? Como uma pessoa de alta performance, essa autoridade que você tem hoje nessas áreas, você remete ao quê? Você falou um pouquinho, mas é a ambiência? É a trajetória? Quais marcos realmente te fizeram fazer, não, isso foi o que me fez chegar nessa posição? 3 coisas. Core, decidir o que eu era especialista e abraçar com tudo, sabe? Eu acho que você não é sobre tudo, é sobre aquilo, aonde está o teu core, é entender o que te diferencia, o que faz as pessoas te escutarem, o que faz as pessoas vincularem com você. Então, tem muita clareza de qual é o core, né? A construção, o processo, né? Toda essa trajetória que você acabou de me ouvir aqui. A jornada de transformação, a evolução, o que trouxe, como foi, o que foi importante. Eu acho que o processo que a pessoa passa, endossa aquilo que ela está podendo entregar naquele momento, né? Então, para mim, foi o meu processo. A minha trajetória, eu sou a pessoa que destravou emocionalmente, eu fui a pessoa que viveu skin the game, as coisas que está se propondo a ensinar, né? Jamais no lugar de perfeito, no lugar de feito e buscando fazer cada vez melhor, né? E a terceira coisa é resultado. Eu acho que não existe nada que questione resultado real, né? Me diga o que você fez, o que você faz, o resultado que você teve e o resultado que você ajudou pessoas a terem, né? Então, para mim, eu atribuo a isso a minha jornada desde o dia 1, lá com 11 anos, trabalhando no comércio com os meus pais. Excelente. E uma dúvida minha, estive com você mais cedo, um conteúdo incrível, e eu vejo pouco se falar sobre as pessoas que são mais low profile, os introspectivos e que também têm resultado. Porque para nós, eu talvez seja essa pessoa, estou tentando me expor mais com conteúdos, com o próprio podcast aqui. E a gente fica, não é seduzido, mas a gente olha para pessoas como você e fala, caramba, gostaria muito de ser uma pessoa que fala mais nesse caminho, um pouco mais extrovertida, que se envolve de uma maneira mais fácil. Claro que tem todo um trabalho para acontecer isso, nas rodas de conversa, na intencionalidade.
Mas como que essas pessoas conseguem trabalhar isso sem ter que virar uma pessoa que seja tão extrovertida, que seja tão comercial, ou todo mundo tem que ir para esse caminho? Eu acho que você tem que ser você mesmo, né? Eu acho que você tem que escolher os lugares que você quer estar e o preço que esses lugares te exigem, né? Você entendendo o que você quer e o que você quer em troca com aquilo que você quer, você vai precisar entender as coisas que você precisa desenvolver. E daí eu faço uma analogia com o perfil, o DISC que traz muito isso, que é de análise de perfil comportamental. Você tem um perfil natural e você tem um perfil adaptado. O teu perfil natural para algumas coisas, ele flui naturalmente. Você vai lá e faz com o pé nas costas. Sim. Tem outras coisas que você quer alcançar que você precisa adaptar o teu perfil para que essas coisas aconteçam. Então, você precisa entender os ganhos que você vai ter, as recompensas que você vai colher, para fazer algumas adaptações comportamentais para chegar onde você quer. Porque se você não conseguir entender o porquê realmente importa e os ganhos que você vai ter, a chance de você gastar uma energia ali que te coloca em ponto de estresse é gigante. Então, para entender o que vale a pena, né? Então, é sempre alinhar, é o que eu quero, o que a sociedade impõe que eu deveria fazer. Eu preciso realmente disso, eu não quero isso. Mas se isso é necessário, o que é o mínimo possível? O que é o mínimo necessário para que eu consiga aquilo que eu desejo, né? O que eu preciso ceder para conseguir aquilo que eu quero? Eu acho que não é sobre a comparação, eu acho que é sobre a inspiração e eu acho que é sobre dar limites. Eu quero isso. Então, isso é importante. Quanto eu cedo para que isso aconteça? Porque para mim tudo é treino. Até onde eu estou disposto. Até onde eu estou disposto. Sim, sim. Né? Eu fiz uma provocação hoje que era do que eu não quero me arrepender, do que eu não quero ter olhar para trás e pensar, eu não fiz, eu não tentei, eu não busquei, eu não me desafiei. Então, quem disse que você não consegue até você tentar? Exato. Quem disse que é um lugar que vai te consumir energia se você nunca fez? Quem disse que você não vai ter uma recompensa extraordinária não antes percebida? É que para muitas coisas a gente precisa baixar o nosso nível de exigência, né? E se permitir. Lembra quando eu te disse, eu vendi o produto sem nome? Eu fiz o negócio acontecer sem uma proposta comercial. Então, o que você... fecha o parênteses, né? Para você que está nos ouvindo, não vai entender o que eu estou falando para o Rodrigo. Mas eu acho que é entender, cara, não é sobre o que todo mundo está fazendo, não é sobre o que te dizem que precisa ser feito, é sobre aquilo que você está disposto a fazer para chegar onde você quer. Excelente. Faz sentido? Faz sentido. Até isso serve para muita gente que está ouvindo a gente, que está fazendo um esforço além do que é confortável. Porque o confortável o gostosinho é fácil, né? Então a gente tem que se colocar em alguns lugares que nos desafiam, mas até que ponto? Tem um nível do estresse que a gente não pode chegar, que pode gerar algum problema maior, igual falou um pouco mais cedo, chegar em um burnout, alguma coisa mais delicada. Mas acho que esse esforço de olhar o pico do Everest, né? Onde eu quero chegar e o que eu estou disposto a fazer. E, falando aqui por experiência própria, tem sido interessante. O resultado, mesmo com movimento de início, modesto, nas minhas redes, na minha exposição, no podcast, já tem muita gente vindo elogiar e agradecer o conteúdo, e a gente vê, realmente faz sentido, né? E essas micro conquistas, elas nos ajudam a chegar onde a gente quer chegar. A minha dica aqui é só, seja você. Não seja o outro, seja você. Só faz aquilo que você faz quando você está com uma pessoa na tua frente. Você só vai poder ajudar mais pessoas se você... for autêntico. E se você levar isso para alguns lugares. Que nem sempre é a rede social. Às vezes é um palco, é uma reunião estratégica, é uma empresa que você tem que visitar, é um lugar que você não convive ainda, que você tem que conviver. O problema é que às vezes a gente atribui tudo a uma rede social, né? Sim. E não é só sobre isso, né? Às vezes nem é sobre isso. Nem é sobre isso, é isso aí. E olhando para construção de autoridade através da experiência. Estamos falando em palco, nessa percepção, realmente transformar presença em valor real. Como que a gente pode atrelar isso, né, esse trabalho que o nosso mercado faz hoje de eventos, mais para a minha
construção pessoal e esse vínculo com a marca. A gente escuta grandes nomes hoje que são referências para nós, mas o Adib, que esteve lá conosco, que sempre fala, empresa sem rosto não vende. Como que você olha para isso? Eu acredito que, vamos lá, aquele raciocínio que o CPF vem antes do CNPJ e quando o fundador, o CEO, o VP, a pessoa que está à frente do negócio coloca a cara, pessoas conectam com pessoas. E isso é o óbvio, que precisa ser repetido inúmeras vezes, né? E que faz com que pessoas mudem o resultado do seu jogo quando elas entendem e compreendem isso. Mas como um CPF, como uma marca, então traz valor na minha percepção, tá? Como você tira a prova dos 9 da autoridade, você ganha chancela, ganha espaço, conquista resultado, conquista palcos que talvez você não tinha imaginado ainda. Primeira coisa, falei hoje pela manhã também, autoconfiança. O quanto você confia naquilo que você está fazendo. O quanto você confia em você. Quanto você sabe lidar com você mesmo. Então, a primeira coisa, o autoconhecimento, a autoconfiança, aquela coisa de passar segurança quando você está no jogo, isso fortalece a autoridade, isso posiciona, isso faz a pessoa realmente entender o valor que você tem e isso dá valor para as coisas que você posiciona. Então, autoconfiança. Depois, conhecimento, né? A especialização, o approach que você tem com aquilo que você entrega, quanto você domina de fato aquilo que você está posicionando, porque as pessoas sentem, as pessoas compreendem, quando tem, como eu posso dizer, quando tem estrutura, quando é raso, né? Então, autoconfiança, conhecimento, eu acredito na importância da imagem, né, atrelada a todos esses aspectos para a gente conseguir gerar no outro aquilo que a gente deseja também para o resultado. Acredito na ambiência como um fator altamente importante. A ambiência muda o jogo, é uma das frases que eu uso. Sentar nas mesas certas é pegar visão, é pegar mentalidade, é acessar oportunidade, inúmeras questões em jogo, né? Eu posso falar ainda 3 palavras, mais umas coisinhas aqui: coerência, congruência e consistência, porque as anteriores não se sustentam se não tiver isso. E se você faz negócio com pessoas inteligentes, elas estão atentas. E para fechar, eu diria, o que faltou aqui? Não, acho que eu falei tudo. Falei autoconfiança, falei conhecimento e especialização, falei imagem, falei coerência, congruência e consistência, falei ambiência, né? Falou. É isso. Para mim, tá ali. Ali a pessoa cria e consolida a autoridade. E aí depois ela vai para os outros patamares, né? Que é, vir para um podcast, levar para fora a sua voz, ir para uma revista, escrever uma matéria, ir para um livro e fazer uma metodologia, pegar o seu core business e transformar numa mentoria, num negócio de educação, que isso hoje é minha realidade, ajudo muitas pessoas a fazerem isso. Então, depois é consequência, mas isso tem que estar bem lapidado, porque quando isso está lapidado, a autoridade é percebida, as pessoas percebem que a autoridade está acontecendo, e você pode mostrar isso, né? E ela é transferida, porque se você está com coerência, congruência e consistência, vão falar de você. E que falem. Sempre digo, deixa te julgar. Deixa falar, que fale, mas que fale de você. Se você está fazendo a coisa certa, as pessoas certas vão falar. E as erradas também. Elas precisam muito de você, por isso elas estão te olhando. Então, deixa elas falarem também, né? O importante é você estar em paz com as suas decisões. Muito bom. E gostei também do que você falou mais cedo sobre o cético. Né? Então, a gente está falando muito de mentalidade, desse rompimento, né? com as crenças limitantes. E eu acho que tenho certeza, eu fui um cético. Eu estou quebrando essa barreira justamente por não acreditar em tanto nessa coisa de networking, de exposição. Eu sempre fui o cara do backstage, mas mudei completamente de ideia por acessar o Clax, que reforçando a questão da ambiência, né? A gente está perto de pessoas
tão legais, tão inteligentes, tão bacanas, maiores do que nós, tá em mesas que a gente se sente tão pequenininho, isso é muito importante e tem gerado um efeito muito bom para minha vida, para os meus negócios. Então, com certeza, o seu método, a forma que você trabalha com os seus mentorados, com o mercado, ela faz sentido. Não, os céticos estão errados, né? A gente tem que mudar um pouco. Eu acho que a gente precisa provocar o cético para que ele possa enxergar. O que ele vai fazer com isso, o problema é dele, né? Eu sempre digo, cara, o que você vai fazer com o que eu tô falando? O problema é todo teu, Fernanda, sincera, né? Porque, cara, é ali que muitas vezes está travando o próximo nível da pessoa. É ali que está impedindo a pessoa de ter a vista que ela gostaria de ter, entendeu? Quando ela não se abre para olhar para coisas que não é 1 mais 1 é 2. Isso mais isso é essa razão, entende? Existe emoção. Não desconsidere ela. E é na emoção que estão as grandes coisas. Com certeza. Sem dúvidas. E quando a gente fala só de autoridade, muita gente pensa na visibilidade. Mas quais são os principais desafios estratégicos para quem quer construir essa marca pessoal com consistência e resultado? Onde estão as oportunidades para quem quer começar agora? Por onde você começaria? Como eu falei autoconfiança antes, eu começaria com o autoconhecimento, sabe? Você precisa saber sobre você. Você precisa compreender das tuas limitações. Você precisa entender no jogo do que você tem medo, né? Você precisa entender das tuas crenças. Você precisa entender como funciona a tua mentalidade. Porque se tem algo que te afasta de construir autoridade, de se conectar com pessoas, de ter oportunidades de negócios, é a forma como você pensa. Você destrói oportunidades pela forma como você pensa, que influencia aquilo que você sente, que influencia aquilo que você fala e você faz. Então, por onde eu começaria, Fer, se eu quero construir, de fato, autoridade, idade, autor, eu falei hoje de manhã, né? O autor do que com a idade que eu tenho? Se você quer construir diferenciação, se você quer ser percebido como alguém no teu mercado, que as pessoas têm desejo, que elas querem se conectar, que elas querem fazer negócio com você, que elas querem estar no teu movimento, por onde, Fer? Cara, primeiro é sobre você. É sobre você entender sobre o que você acredita sobre as coisas que você quer. E sobre quais travas você precisa vencer para deixar as pessoas te conhecerem. Né? O que você precisa parar de proteger para as pessoas poderem acessar. O que você precisa parar de te preocupar para as pessoas poderem conhecer. O que você precisa fazer para que as pessoas realmente compreendam quem você é. Eu sei, por muitos momentos e movimentos, eu sei que as pessoas olharam para mim e talvez não tiveram uma empatia, não se conectaram, não acharam que eu fosse uma pessoa talvez acessível. Por quê? Porque eu tô ali, tô fazendo o meu e às vezes a pessoa não conhece a minha história, não sabe da minha trajetória, não sabe de onde eu vim, não sabe por o que eu passei, o que me aconteceu, o que me trouxe até aqui. E me vê ali como penetrada numa coisa e nem sabe o que está acontecendo e pode julgar. Entende? Mas vamos lá, tá tudo certo, é sobre isso, mas você tem que fazer a tua parte. Então, o que você faz para as pessoas realmente te conhecerem, né? Então, primeiro se conheça para que os outros possam te conhecer. E para quem tá ali meio... por onde eu começo? Terapia? Leitura? Método? Por onde essas pessoas podem começar ali a executar esse plano? Eu acho que hoje a gente tem muitos... Já vou fazer um merchan aqui no Destrava Essa Vida e saia do rascunho, né? Mas eu acho que você hoje tem muitas fontes que fazem você ampliar a tua visão, que sim, são podcasts, canais no YouTube, livros, leituras, o próprio ChatGPT que pode te ensinar muito sobre o que, Fer? Sobre inteligência emocional, sobre crenças limitantes, sobre como superar suas crenças, sobre como transformar o teu mindset, sobre como evoluir, afirmações positivas, visualizações, reprogramações. Se você permitir, a gente pode deixar aqui no podcast a técnica 4D à disposição dos teus ouvintes, assim, para que eles possam entender um conteúdo com mais profundidade e compreender, porque eu sempre digo como responsabilidade como psicóloga, você precisa saber o tamanho da tua dor para entender se você consegue processar ela, você com você mesmo, se você precisa de ajuda, de uma condução, de um psicólogo, de um psiquiatra. Ontem mesmo no jantar a gente estava falando sobre isso. Eu acho que todo mundo no futuro
vai ter, assim como tem o médico que acompanha o seu check-up anual, vai ter o seu psicólogo para acompanhar a sua jornada, né? Então, os primeiros movimentos, eu acho que eles podem ser: você não desenvolve o que você não tem consciência. Então, procure conhecimento sobre o assunto, que ele vai te despertar consciência sobre os problemas e você vai entender se ferramentas que estão à disposição já são suficientes para você ou se você precisa de ajuda médica e orientação, né, para destravar, para se fortalecer emocionalmente e para seguir. Então, a primeira é a consciência, o conhecimento é o acesso. Você vai se desenvolvendo ali e vai construindo. Vamos deixar a técnica, já podemos ajudar, mas eu acho que ali é um caminho. Você me pediu, Fer, qual é o caminho para a construção de autoridade, né? Volta na pergunta, porque eu já fui. É isso, na minha visão. O que era a pergunta? Repete. Era, aqui, ó, alinhar os desafios estratégicos para construir essa marca pessoal com consistência. Então, primeiro, autoconhecimento, eu falei, né? Se conhecer bem. Depois de se conhecer, entender o que você precisa aprender para sustentar aquilo que você está propondo. Terceiro, sim, a ambiência ela fortalece. Eu acho que pensar no único, pensar nas coisas que vão fazer as pessoas olharem para você e perceber que você é diferente. E compartilhar, sabe? Eu acho que servir. Tem Robert Cialdini fala dos gatilhos emocionais, né? Tem um gatilho que é reciprocidade, é dando o que se recebe. E você pode empilhar autoridade servindo as pessoas. E hoje, com a internet à tua disposição, você pode construir muita autoridade se você for coerente, se você fizer servir as pessoas, se você encontrar canais onde o teu conhecimento se espalha. A educação tem poder, a educação transforma. Então use canais para as pessoas entenderem quem você é, o que você faz. Use canais para influenciar a opinião das pessoas, né? Sempre com os valores pessoais na mesa, mas eu acho que isso fortalece construção de autoridade, que é diferente de influência, né? Influência, qualquer um pode influenciar. Mas a autoridade é você, sim, ser reconhecido pelo seu diferencial, pela forma como você faz, pela tua condução, pelo teu processo. Muito bom, muito bom. E até aproveitar, fazer um relato aqui para o pessoal palpar um pouquinho, né? Que muitas vezes a gente vê pessoas de sucesso, hoje me considero dentro da minha área, sim, alguém de sucesso, mas a gente passou por poucas e boas, né? Não foi fácil chegar aqui. E escutando você falar, lembrei de um processo, um dos momentos ali complicados, fui acessar um livro do Viktor Frankl. Acho linda a literatura, se não me engano, Em Busca de Sentido, que é um dos grandes best-sellers. Minha mãe que me deu o livro ficou parada alguns anos, assim, eu falei, depois eu leio isso. E aí acessei o livro, falei, caramba, me envolveu em algumas coisas super interessantes, e aí fui buscar terapia, e a terapia foi incrível, até tenho que retornar. Né? Muito bom. Sim, um parceiraço que cuidou de mim. E uma das mentalidades aí que eu estava muito travado, isso alguns anos atrás, eu tinha dificuldade de comprar um Gatorade no futebol. Por causa da mentalidade de escassez que veio da minha criação. Você falou isso hoje, né? Da criação nossa. Eu não conseguia gastar 5, 10 reais num Gatorade no futebol, porque eu achava um absurdo pagar aquele valor. Eu destravei, e claro, destravei N outras coisas nesses anos, mas é uma memória que eu tenho guardada que... Mas tu percebe o quanto tem uma coisa amarra na outra, né? Porque olha o mercado que você trabalha, olha o movimento que você faz, olha a cultura que você instala na escassez. Pensa, na escassez, o quanto de esforço a mais você faz se a tua crença está na escassez para chegar no resultado que você deseja, né? Então, quando você destrava isso, você se aproxima muito mais de decisões estratégicas, de movimentos que te fortalecem, que fazem enriquecer o teu processo e a transformação daquilo que você está fazendo, né? Exato, exato. É bom que eu acredito que muitas pessoas que estão nos ouvindo têm essa dificuldade e falam, mas onde eu estou tendo uma mentalidade de escassez? Ó, galera, no Gatorade tem a mentalidade de escassez. Né? Isso muito bom. É muito interessante lembrar disso e falar, caramba, isso acabava ali com o meu crescimento. E a gente falando em cases, qual case representa muito bem o que é autoridade que vende na prática? Algum momento você sentiu
que a experiência fez essa diferença na percepção do público? Exemplos de cases para mim de autoridade, é isso? Uhum. Vamos pegar um bem próximo de nós, e que eu tenho uma proximidade, que é o Joel, né? Eu acho que é um cara que ele fez toda uma construção, eu acho que ele tem um core muito claro, né, na alta performance. Total. Um cara também estrategista, um cara que faz acontecer, né? E ele trabalhou muito bem esse movimento todo, é um cara que eu modelei, né, no passo a passo a estratégia, literalmente. Do momento em que eu não acessava até o momento que eu pude acessar, eu fui modelando e depois andei junto e sigo junto. Então, eu acho que ele é um cara que soube construir, ele é um cara que respeita a sua jornada, a sua trajetória, ele traz storytelling de todo esse movimento e transformação e evolução. Acho que é um cara que conecta muito bem os pontos de superação com transformação e com resultado. É uma pessoa que, quando vai para o palco, você sente a verdade das coisas que entrega e que é diferente na sua forma de se posicionar, de agir, de interagir e de construir. E que também sustentou sua própria metodologia, o seu viés de afirmação e todo o seu movimento. Que, para mim, ele não olha só para o business, né? Que para mim é essencial isso, para ter referência e autoridade. Para mim, você pegar 4 lugares que eu falei hoje de manhã, né? Você com você mesmo, você com a tua família, você com a tua carreira e você com os negócios. Eu acho que ele faz muito bem isso. Então, para mim, ele é uma referência nos pilares que eu acredito que são essenciais para a gente construir esse reconhecimento e diferenciação. A autoridade não é poder, a autoridade é a construção daquilo que te diferencia, né? Então, para mim, é isso. Ele é um deles. Um baita case, e a gente que está mais perto dele, eu vejo que é uma pessoa que não para de aprender e não para de mudar a forma. E altamente humilde no processo de aprendizado, né? E é muito claro, nesse 6 meses ali junto com vocês no Clax, eu percebi que ele migrou de uma forma muito inteligente, interessante, daquela pegada coach, que é muito boa, eu gosto pra caramba, mas ele vem dando várias pinceladas de business, que não tinha isso. Então, por estar perto do Caio e do Flávio, é nítida a mudança e ele ficou muito mais poderoso e tá se reinventando a cada dia. Então, é um case incrível. Incrível, né? isso aí. Eu fico de boca aberta ali de ter essa pessoa como referência para nós. Muito bom. Muito bem. É isso aí. Teria vários para citar, assim, mas ele é um... Se a pessoa dedicar um pouquinho de tempo, ela pega todos esses pontos que a gente falou no detalhe, assim. Sim. Os reforços de palavras, de frases. De gatilhos. Então, tem vários gatilhos muito inteligentes que a gente tem muito que aprender. Isso aí. Muito bom. E para a gente fechar, tem um quadro fixo aqui que eu gosto de perguntar para todo mundo que está aqui conosco, que qual é a memória, pode ser pessoal, profissional, que te marcou profundamente e influenciou o jeito que você lidera, que você toma decisão, que você cuida da sua família, que você se conecta com as pessoas no dia a dia? A memória pessoal ou profissional que mais te marcou? Eu acho que o que eu sempre falo, que as minhas origens, a minha essência, a minha base foi o alicerce para tudo que eu queria e o que eu não queria na minha história. Então eu considero que a experiência de carreira e de trabalho que eu tive na largada com os meus pais, no comércio, aquela menina que muitas vezes os colegas estavam no parque, estavam brincando, estavam curtindo e eu precisava estar trabalhando, é uma memória afetiva que por muitos anos eu me sentia diferente dos outros e triste, principalmente naquela época, mas que lapidou o meu diamante, sabe? E que me mostrou, de fato, um caminho a perseguir. Então, ao que eu atribuo, que memória eu tenho, que me trouxe e que me fortaleceu e que me deu gás para ir fazer, realizar, foi desde cedo aprender o que eu queria e o que eu não queria para minha vida, em todos os sentidos.
Excelente. Muito bom. Muito bom, porque é um padrão que eu percebo, claro que outras pessoas percebem. Quem está em alto nível, quem está em outro tipo de jogo, sabe muito bem falar os nãos. Então, acho que isso ajuda muito, né? Te auxiliou a construir os nãos. E a gente escuta isso repetidamente. E é tão difícil a gente falar não e aprender a falar os não certos e aceitar os sims que precisam realmente ser escolhidos. Então, é um padrão de pessoas de alta performance e de sucesso. Então, é muito interessante escutar isso mais uma vez. Que bom, obrigada. Espero ter contribuído aí e deixado algumas provocações na audiência aqui do Como Você Marca. Com certeza, o pessoal vai refletir bastante. Uhum. Fê, muito obrigado pela nossa conversa. Deixa as suas redes sociais, como que o pessoal te encontra, como que a gente encontra o método também, para o pessoal poder puxar e estudar um pouquinho. Tá bem. Então é fernanda.to, C-H-E-T-T-O, fernanda.toqueto no Instagram. Eu estou em diversas plataformas, no YouTube, no Spotify. Eu tenho um podcast também, Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto, mais de 150 episódios lá. E também no titaniumclub.mls, que é o meu clube onde eu recebo empresários que querem fazer toda essa transformação e buscam esse crescimento pessoal e dos negócios. Então, nesses lugares a pessoa me encontra. Nós deixamos aqui a técnica já de programação, reprogramação mental minha à disposição. E se você quiser ter acesso ao meu método, é só me chamar no direct. A gente compartilha aí como você pode estudar conosco, conhecer nosso ecossistema e transformar resultados. Obrigada pela oportunidade. Muito bom, obrigado. E os meus, né, a minha rede aqui para quem está nos ouvindo, meu @ no Instagram, @rovitor. Lá eu falo mais sobre o mercado de eventos para empresários que estão buscando crescimento, buscando melhoria, sair da loucura do dia a dia, que a gente sabe como é o nosso mercado. Então, me sigam, acompanhem por lá, que tem muita coisa interessante que eu estou trazendo, que eu estou expondo aqui o que eu fiz nesses últimos 15 anos de empreendedorismo. Também tem a nossa agência, @fito.ag, que a gente mostra os nossos jobs, o backstage, o dia a dia de um trabalho de uma grande agência no nosso mercado. E é isso, obrigado e até o próximo episódio.